encontrar uma posição de sentados que seja confortável. Procuramos verticalizar a nossa coluna, alongá-la. Fechamos os olhos. Procuramos voltar os nossos sentidos para dentro. Tornar a nossa respiração mais profunda, mais serena. Voltando os sentidos para dentro. E à medida que vamos entrando nesse estado de introspeção, vamos nos preparando para iniciar a nossa prática. Hoje vamos começar com Kapalabhati. Trazemos as mãos para Jnana Mudra, unindo o polegar ao indicador. Vamos encher bem os pulmões e, usando a zona abdominal, deitar fora o ar de forma rápida para que possamos limpar as nossas vias aéreas superiores. Vejam isso. Desimpedindo assim as vias aéreas, ao mesmo tempo que nos traz uma maior clareza mental. Então inspiramos profundamente e depois, levando a parede abdominal para dentro, esvaziamos os pulmões de forma vigorosa. Encontrando um ritmo que nos seja confortável. E à medida que formos sentindo que as vias aéreas já estão então desimpedidas, vamos passar a pranayama. Então hoje vamos fazer um pranayama com retenção de pulmões cheios, procurando usar um ritmo 1-2-2-0 com base 5. Então vamos inspirar contando até 5, enchendo os pulmões ao máximo, parar com os pulmões cheios contando até 10, expirar contando até 10 e não fazemos paragem com os pulmões vazios. Okay? Então vamos começar por esvaziar os pulmões completamente e depois iniciar a inspiração em 1, 2, 3, 4, 5, paramos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esvaziamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inspiramos, 2, 3, 4, 5, paramos, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Esvaziamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspiramos. Contamos mentalmente os tempos, continuando assim o nosso pranayama. E a partir da próxima retenção de pulmões cheios, durante a retenção vamos também contrair a musculatura do períneo, elevando o pavimento pélvico, e contrair a musculatura do baixo ventre, fazendo assim Mula Bandha e Uddiyana Bandha. Apenas durante a retenção. Vamos fazer mais 2 ciclos antes de terminarmos o pranayama. E à medida que formos terminando, deixamos que a respiração aconteça de forma natural. Para depois, na próxima inspiração, elevarmos os braços à vertical, alongando toda a coluna. E na expiração tombamos para o lado direito, levando a mão direita ao solo. O braço esquerdo passa por cima da cabeça, fletimos lateralmente para a direita, os ombros relaxam.
Inspirando, voltamos à vertical, alongamos a nossa coluna. E na expiração fazemos para o outro lado. Inspirando, voltamos, alongamos mais uma vez e na expiração vamos trazer a mão esquerda atrás das costas, a mão direita ao joelho esquerdo, rodando tudo para o nosso lado esquerdo, direito, aliás. Para o lado esquerdo, estava certo. Inspirando, voltamos à vertical, elevamos os braços, tracionamos a coluna e na expiração fazemos a torção para o outro lado. Mantendo sempre a atenção na respiração. E depois vamos voltar. Vamos passar a uma posição de 6 apoios. Inspirando, baixamos a zona abdominal, elevamos o queixo. Expirando, arqueamos a coluna, trazendo o queixo na direção do peito. Mobilizando a nossa coluna. E depois levamos a pontinha dos pés ao solo, tiramos os joelhos do chão, elevamos a bacia lá em cima, ajustamos a distância entre os pés e as mãos para um maior conforto no Adho Mukha Svanasana. E a partir daqui vamos dar aquele passo grande à frente com o nosso pé direito, trazendo o pé entre as mãos, levamos o joelho esquerdo ao solo. Verticalizamos o tronco, mãos sobre o joelho, empurramos a bacia na direção do solo, deixando o joelho sempre atrás da linha do calcanhar e trazemos o topo da cabeça na direção do teto, ganhando espaço entre as vértebras. E contraindo os músculos abdominais, vamos elevar os braços, estender a coluna até onde for confortável, mantendo os ombros longe das orelhas. A respiração flui. E depois baixamos os braços, vamos recuar a nossa bacia, esticando a perna da frente, tirando a planta do pé do chão, para depois fletirmos sobre a perna. Podemos ter o joelho ligeiramente fletido, trazemos a testa na direção do joelho. Se for necessário, podemos usar blocos por baixo das mãos para nos dar mais conforto. E depois vamos voltar, juntar os pés lá atrás,
voltar ao Adho Mukha Svanasana. Fazemos aqui 3 respirações bem profundas. E depois trazemos o pé esquerdo à frente entre as mãos. Joelho direito no solo, elevamos o tronco, tracionamos a coluna, a bacia desce na direção do solo, o topo da cabeça sobe na direção do teto. Os músculos abdominais estão contraídos para proteger a zona lombar. E se for confortável, elevamos os braços, estendemos a coluna. Os ombros longe das orelhas. E vamos voltar, esticamos a perna esquerda, tiramos a planta do pé do chão, protegemos o joelho com uma microflexão, trazemos a testa na direção do joelho. E depois vamos voltar ao Adho Mukha Svanasana, levando o pé esquerdo lá para trás. Mais 3 respirações profundas aqui. E a partir daqui vamos avançar os nossos ombros, baixar a bacia para chegarmos a uma prancha. E a partir da prancha podemos levar primeiro os joelhos ao solo, se for necessário, ou então levar o tronco sempre empranchado na direção do solo, dobrando os cotovelos para trás. Até pousarmos a testa no chão. Entrando no Namaskarasana, a postura da saudação ou da reverência. Aproveitamos para sentir a ligação ao solo, à terra. E na inspiração seguinte, vamos tirar a testa e o peito do chão. E aqui vamos apoiar os cotovelos por baixo dos ombros ou as mãos no chão. Okay? O importante é que o osso púbico não chegue a sair do chão. Não é necessário esticar os braços. Mantemos os ombros cá em baixo, longe das orelhas, evitamos que os ombros fiquem lá em cima, sempre a prestar atenção à nossa zona lombar. Se houver dor na zona lombar, voltamos atrás. E assim entramos no Bhujangasana, postura da cobra, da serpente. E vamos voltar. Pousar novamente a testa no solo, as mãos por baixo dos ombros. E ainda no trabalho da zona lombar, vamos contrair a musculatura abdominal e elevar a nossa perna direita, aquilo que for possível.
fortalecendo essa musculatura lombar. E depois trocamos de perna. É natural que uma das pernas suba mais do que a outra. O nosso corpo tem sempre algumas assimetrias. Nem que seja porque temos um lado dominante que trabalha mais e, portanto, fica mais fortalecido. E vamos voltar e trazendo os braços ao longo do tronco, vamos tirar as duas pernas do chão ao mesmo tempo. Podemos elevar também a testa, se isso for mais confortável. E vamos voltar. Mãos por baixo dos ombros, empurramos o chão na inspiração, tiramos o peito, a bacia, sentamos sobre os calcanhares, arredondamos a nossa zona lombar, podemos trazer os cotovelos ao solo, deixar a cabeça relaxar. Cada inspiração e a expiração, relaxamos. E depois vamos verticalizar o nosso tronco. Vamos colocar as pontinhas dos pés no solo, tiramos os joelhos do chão e olhando um ponto em frente, procuramos que a nossa coluna fique alinhada, trabalhamos o equilíbrio. Procuramos corrigir a posição da nossa bacia para a curvatura lombar não estar demasiado acentuada. Então rodamos a bacia, puxamos o osso púbico para cima, contraindo os músculos abdominais. E depois, a partir daqui, vamos levar novamente as mãos ao solo, esticar as pernas. Os joelhos fletem, relaxamos todo o tronco. Podemos trazer os pés afastados à largura dos quadris, se isso for mais confortável. Procuramos relaxar. E a cada expiração, deixar os braços e a cabeça puxarem o nosso tronco, tracionarem a nossa coluna. Para depois levarmos o peso para os nossos calcanhares. E na inspiração seguinte, baixamos a bacia, elevamos os braços, fortalecendo a musculatura das pernas. O peso está lá atrás nos calcanhares. Mantemos a respiração fluida e depois continuamos a subida até à vertical, alongamos lá em cima, tração da coluna mais uma vez. Podemos até entrançar os dedos, voltar as palmas das mãos para cima, como se nos espreguiçássemos. E na expiração soltamos os braços, chegamos a Tadasana,
postura da montanha. Observamos o nosso corpo. E a partir daqui vamos construir um Vrikshasana, na postura da árvore. Então vamos olhar um ponto em frente, passar o nosso peso para cima do pé direito. Podemos trazer o pé esquerdo no interior da perna, seja cá embaixo junto ao tornozelo, seja próximo do joelho, seja cá em cima, junto ao períneo, no interior da coxa. Ou até o peito do pé sobre a coxa, nesse caso o joelho aponta para o solo. O que quer que o nosso corpo permita de forma confortável. E ao unirmos as mãos em frente ao peito, permitimos ajudar a aumentar ainda mais o nosso equilíbrio. A pressão de uma mão contra a outra na horizontal ajuda esse equilíbrio a acontecer. Os ombros relaxam. E depois vamos voltar e fazer para o outro lado, olhar um ponto em frente, sempre o primeiro passo. Peso no pé esquerdo, perna direita no interior da perna esquerda, seja a que altura for, e as mãos unidas em frente ao peito, para ajudar ao equilíbrio. E depois vamos voltamos ao Tadasana, observamos o corpo, percebemos as sensações nas nossas pernas. E depois vamos dar um passo atrás com o nosso pé esquerdo. Deixar a ponta do pé direito voltada para a frente. Vamos rodar o peito lateralmente, trazer os braços à altura dos ombros. E vamos fazer um Trikonasana. Os pés devem estar afastados pelo menos uns 5 palmos. Então vamos levar o tronco à frente como se fôssemos agarrar alguma coisa lá à frente. E depois então descê-lo. Podemos apoiar a mão na perna ou sobre um bloco. Evitamos, no entanto, fazer força em cima do joelho. A nossa face pode estar voltada para a frente, ou se a cervical permitir, podemos voltar a face para a mão que está lá em cima, ou, se preferirmos, para o solo. Sentimos o movimento da coluna. Observamos a respiração nesta flexão lateral. Engraça a atenção ao joelho de trás para não dobrar lá para trás. Isso mesmo. E vamos voltar. Vamos juntar os 2 pés cá à frente e fazer para o outro lado. Pé direito lá atrás. Passo grande. O joelho da frente tem uma microflexão, não está dobrado. É só evitar que ele fique trancado. Okay? Só desbloquear essa articulação. Braços à altura dos ombros, levamos o tronco lá à frente e depois descemos. Escolhendo como fica colocada a nossa cervical dentro daquilo que é confortável.
Tentamos que o peso do pé de trás esteja na parte externa do pé, não deixando o arco interno do pé colapsar para o meio. Observamos a nossa respiração. E depois vamos voltar. Juntamos novamente os pés cá à frente. Inspirando, elevamos os braços, elevamos o queixo. E expirando, fletimos os joelhos, levamos as mãos na direção do solo. E a partir daqui, vamos fletir ainda mais os joelhos, descer a nossa bacia até onde for possível e sentar lá embaixo no chão. Unimos as plantas dos pés, deixamos os joelhos tombarem lateralmente, aproximamos os calcanhares de nós. Podemos agarrar os tornozelos ou entrançar as mãos e agarrar os pés. E alongamos a nossa coluna, topo da cabeça na direção do teto. Deixamos os joelhos descerem na direção do solo, os ombros longe das orelhas, peito aberto. Bhadrasana, postura virtuosa. E a partir daqui, vamos esticar a nossa perna direita, deixar o calcanhar esquerdo próximo do períneo, onde quer que ele chegue. Inspirando, tracionamos a coluna, voltamos o peito na direção da perna, que está esticada, e vamos fletir sobre ela. Cabeça relaxa. Cada expiração, relaxamos. A perna não tem que estar completamente esticada, pode ter o joelho ligeiramente fletido. Importante proteger as nossas articulações. Não deixando que elas estejam na máxima extensão. E depois verticalizamos, trocamos a posição das pernas. Inspirando, tracionamos a coluna, voltamos o peito na direção da perna e depois fletimos sobre ela. E vamos voltar. Vamos deitar de costas no solo, levar as pernas à vertical. Procuramos sentir como a nossa zona lombar está completamente encostada ao chão. E mantendo a zona lombar bem encostada ao chão, sem deixar que ela comece a levantar, vamos descer as pernas até esse ponto. Ou seja, se descemos as pernas e sentimos que a zona lombar começa a afastar-se do chão, temos que voltar atrás. Encontrar aquele ponto em que estamos no máximo de deslocamento das pernas, mas a zona lombar ainda está em contacto com o solo. Trabalhamos a musculatura abdominal,
sem forçar a nossa zona lombar. Se os músculos começam a tremer, deixamos-los tremer, estão a ser trabalhados. E depois vamos a abraçar os joelhos. Tombamos à esquerda e à direita, dando aquela massagem lombar. E depois aqui vamos esticar a nossa perna esquerda até ao solo, deixar o joelho direito próximo do peito e com a mão esquerda agarramos o joelho direito, afastamos o braço direito lateralmente e vamos puxar o joelho direito para o lado esquerdo, voltando a face para o lado direito. Isso mesmo. E vamos voltar. Trocar a posição dos joelhos, abraçamos a esquerda, esticamos a perna direita até ao solo. Com a mão direita agarramos o joelho esquerdo, o braço esquerdo afasta lateralmente e vamos puxar o joelho esquerdo para o lado direito, fazendo a torção da coluna agora para o outro lado. E vamos voltar. Vamos escolher a invertida de hoje. Então, vamos fazer uma invertida sobre os ombros ou levar apenas as pernas à vertical, se preferirmos. Okay? Podemos usar o bloquinho para colocar por baixo da bacia ou então subir para o Sarvangasana, se for confortável. Ficamos só o tempo que nos seja confortável, aproveitando a drenagem de sangue venoso das pernas. E à medida que formos precisando de desfazer, compensamos em Matsyasana, empurrando
o chão com os cotovelos, tirando as costas do solo, arqueando toda a coluna, elevando o peito e, se for confortável, podemos encostar a cabeça no chão, no entanto, mantendo o peso sobre os cotovelos. Fazendo assim a compensação do movimento da cervical, contrariando a grande flexão que ela fez durante a invertida com uma extensão. Se a cabeça não toca no chão, temos o cuidado de não deixar a cabeça ficar caída. Queremos sempre sentir que os músculos do pescoço estão a suportar o peso da nossa cabeça. Okay? Então ela não vai completamente até lá atrás, para não comprimir as vértebras cervicais. E depois vamos preparando-nos para relaxar, encontrando uma posição de deitados que seja confortável. Que nos permita manter uma posição imóvel durante os próximos minutos, de tão confortável que é que nem nos apetece mexer. Hoje vamos usar a nossa respiração para relaxar. Inspirando profundamente e ao expirar, libertando quaisquer tensões que possam existir. Inspiramos profundamente e ao expirar deixamos ir tudo aquilo que já não nos serve. A cada expiração relaxamos mais do que na anterior. Vamos fazer uma contagem regressiva de 20 expirações. Contando de 20 até 1. Se nos perdermos, entretanto, não há problema. A cada expiração, relaxamos mais e mais. Todas as partes do corpo, desde os dedos dos pés até ao topo da cabeça. Relaxamos.
À medida que entramos nesse relaxamento profundo, procuramos libertar-nos de todos os papéis que desempenhamos no nosso dia a dia. É crucial que usemos máscaras para interagir com outras pessoas. A pessoa que somos muda dependendo da pessoa com quem estamos a interagir. Isso é natural, necessário. Mas neste momento, deixamos de lado todas essas máscaras, todos esses papéis. Permitimos-nos ser a nossa mais profunda essência. Neste momento não somos pai ou mãe, nem filho, nem filha, nem esposa ou marido, ou namorado ou namorada. Não somos profissional, não somos patrão. Deixamos de lado todos os papéis que desempenhamos na nossa vida, só por uns minutos. Desidentificamo-nos desses papéis. Esses papéis não são aquilo que nós somos. Da mesma forma que um ator ou uma atriz não é o papel que desempenha num filme. E a partir desse local de desidentificação com os papéis que desempenhamos, definimos o nosso sankalpa, o nosso propósito, uma resolução pessoal. Repetimos esse sankalpa mentalmente. Uma frase curta, afirmativa, no momento presente.
trazendo esse sankalpa conosco, vamos preparando-nos para regressar. Lentamente vamos voltando, tomando consciência do nosso corpo. Tomamos consciência da nossa respiração, do nosso tônus muscular. Vamos sentindo o contacto do corpo com o solo, com a roupa. Vamos começando a movimentar os dedos dos pés, os dedos das mãos, estirando todo o nosso corpo como se nos espreguiçássemos, como se tivéssemos acabado de acordar. E se o corpo pedir, deitamos em posição fetal para o lado direito durante alguns instantes. Para depois irmos voltando à posição de sentados quando nos sentirmos preparados. Então, encontrando novamente uma posição de sentados que seja confortável para a nossa meditação de hoje. Mantendo a coluna vertical e alongada, os olhos fechados, o relaxamento físico que trouxemos do Yoga Nidra. Hoje vamos trazer a nossa atenção para o topo da nossa cabeça. Se for necessário, podemos tocar lá no topo da cabeça para sentir esse local e levar melhor para aí a atenção. E depois voltamos a baixar o braço, deixando a atenção lá em cima. Toda a atenção no topo da cabeça. Independentemente de quaisquer pensamentos que surjam, deixamos-los passar. Não nos focamos neles.
depois trazemos de volta a atenção para a base da nossa coluna. Respiramos profundamente. Para terminar esta prática, vamos trazer as mãos unidas em frente ao peito para fazermos o Shanti Pataha, o mantra da paz da Katha Upanishad. Escutem primeiro e repitam depois. Estejamos protegidos por Ishvara, a consciência universal, que ela nos alimente, que trabalhemos juntos com energia e vigor, que o nosso conhecimento seja realizador, que nunca confundamos os nossos papéis com aquilo que somos. Que haja paz, Hari Om. Tenham um bom dia e uma boa semana.